só te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém, amém. Valeu, Rafa, obrigado. Deus abençoe você que está nos assistindo em todo o Brasil. Esse é o CJC Missão, um programa idealizado direto do coração do Senhor para trazer uma mensagem para o seu coração. E nós estaremos todas as segundas-feiras aqui com uma mensagem inspirada por Deus e que você possa já avisar seus amigos, sua família, você que nos assiste pela TV, pela internet, pelas nossas redes sociais aqui do canal da Juventude Cristã. Fique à vontade, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar de encontro, aqui é onde Deus ele vai falar com a gente em nome de Jesus. E todas as segundas-feiras nós teremos um tema onde Deus ele vai falar ao nosso coração e que Deus ele possa nos instruir, que Ele possa nos guiar através de cada tema. E hoje vamos falar sobre algo que talvez você nunca parou para pensar ou se questionar. Hoje o nosso tema é propósito. O que quer dizer propósito? Você já se fez essa pergunta? Qual será o meu propósito de vida? Qual será a minha missão aqui nessa terra? Deus, quando Ele cria a humanidade, Ele cria com uma intenção, porque tudo que Deus faz é intencional. Quando Deus ele criou a terra, os mares, quando Deus ele criou os céus, todos os planetas, né, que orbitam a nossa Via Láctea, Ele fez com uma intenção, porque tudo tem o seu propósito, tudo foi feito com uma especificidade que Deus ele criou. Mas se Deus ele criou até as coisas da natureza com os seus respectivos propósitos, como que acontece quando a gente fala em relação à nossa vida? A Bíblia, ela fala sobre muitos homens que foram usados por Deus, homens, mulheres que foram usados tremendamente pelo Senhor, porque eles estavam ali no propósito que Ele tinha designado para eles. Quando a gente ouve a mensagem sobre Moisés, a gente vê que ele foi um grande homem de Deus usado para libertar o povo da escravidão do Egito. Quando a gente ouve falar sobre José, foi aquele grande homem que Deus ele mandou à frente do seu povo para que nos dias de fome lá do Egito ele pudesse ser o salvador daquela terra. Quando a gente ouve falar de Jó, a gente conhece aquela história que aconteceu, onde ele era um homem que, segundo Deus, era um homem muito amado, é um homem que era fiel. Só que tudo aquilo que aconteceu com ele poderia ter amaldiçoado a Deus, como a própria esposa dele disse, falou: Jó, amaldiçoa esse Deus, porque tudo que você está passando não é algo que você deveria passar, porque você é alguém de Deus. Só que mesmo assim, em tudo que ele estava passando, ele nunca blasfemou. Por quê? Porque ele sabia o propósito dele. E hoje eu quero ir com você aqui na palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, Moisés tinha morrido e ele era o grande libertador daquela terra, era o grande instrumento usado pelo Senhor, porque quando Deus ele chama Moisés ele não tinha ideia do que Deus ele queria fazer através da vida dele. Só que Moisés ele tinha morrido, então se encerrou ali o propósito dele. Só que Deus ele falou com aquele que estava mais próximo dele, que era Josué. Josué poderia ter dito: Senhor, mas quem sou eu? Eu era um simples servo de Moisés, não tem ninguém como ele que possa fazer os feitos que ele fez. Mas Josué não pensou dessa forma. Josué, ele falou: não, se o Senhor está pedindo isso para mim, então eu vou fazer. E aparentemente, a tendência do ser humano, quando a gente recebe uma responsabilidade, é de dizer: não, isso não é para mim, eu não vou conseguir fazer isso aqui, porque eu tenho pessoas que fazem melhor do que eu, ou porque tem pessoas que já fizeram e tiveram mais resultados do que eu, então eu não vou fazer isso aqui. Ele poderia ter pensado dessa forma, porque quem substituiria Moisés, o grande libertador de Israel? Só que ele não pensou dessa forma. E ele abraçou aquilo que Deus tinha para ele, porque Josué, a Bíblia fala que sempre que Moisés estava dentro da tenda, sempre que ele estava ali buscando ao Senhor, a Bíblia fala que Josué, ele ficava à porta da tenda. Ele ficava esperando, porque ele queria estar perto, ele queria saber o que Deus revelava para Moisés. Só que chegou o grande dia e Deus falou: agora a bola não está mais com ele, a bola está com você. Só que muitas vezes a nossa tendência como seres humanos é a gente falar: não, Senhor, isso não é para mim. Você lembra da história de Jonas? Deus ele tinha uma missão e falou: Jonas, você vai precisar ir para a cidade de Nínive e pregar para aquele povo, porque Deus queria que eles fossem salvos. Só que no coração de Jonas, Deus ele dá uma ordem e ele fala o quê? Ele fala: não, ele vai para outro lugar, ele foge. Só que até na fuga, nós não conseguimos nos distanciar do Senhor. Tudo aconteceu com ele e no final ele estava lá onde Deus ele tinha ordenado. Ele pregou para a cidade de Nínive e toda aquela cidade se converteu. Então não adianta você fugir para lá, você fugir para cá, não importa onde você estiver. Se Deus ele tem um propósito de vida para você, ele vai se cumprir. Só que dentro desse chamado que muitas vezes a gente busca, a gente não entende, a gente não sabe, Deus ele nos dá algumas responsabilidades. E você pode me perguntar: mas como é que eu descubro? Como eu sei o meu propósito de vida nessa terra? Para imaginar ou refletir o que está dentro do seu coração, o que arde, o que queima dentro de você. Talvez você que está me assistindo, você pode falar: poxa, eu gosto muito de trabalhar com crianças, né? Tanto que eu fiz pedagogia, ou quando eu estou lá na igreja, eu vejo lá as crianças, eu falo: poxa, que legal, né? Precisa de alguém ali para pregar para as crianças. Só que talvez ainda você não ocupou o que Deus ele quer que você faça ali. Talvez você está relutando para poder aceitar aquele convite que foi feito lá na sua igreja local. Não porque estão precisando de alguém para fazer algo, mas porque é o que Deus ele quer que você faça e você já está relutando. Ou porque você acha que você não é capaz, ou porque tem pessoas que fazem melhor do que você. Mas se a gente for analisar toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus, ele nunca chamou as pessoas que eram já capacitadas. Ele sempre chamou as pessoas que estavam em movimento. Ele nunca chamou alguém que estava lá parado sem fazer nada. Então, se você acha que, poxa, mas eu não tenho nada de bom para oferecer, olha para dentro de você. Talvez o que arde no seu coração é estar aqui igual os nossos queridos músicos. Eu gosto muito de tocar um instrumento, eu gosto muito de cantar. Talvez Deus ele está colocando uma chama dentro de você que você nem sabe ainda de que maneira você vai usar, mas Deus ele é intencional em tudo que ele faz. Ele já está colocando isso para que, através desse simples desejo, ele possa te usar, ele possa levar você muito mais longe do que você tem ido. Porque o que valeria todos os nossos dons se
Deus ele não pudesse usar isso para alcançar outras pessoas, se Deus ele não pudesse usar isso para você alcançar a sua família, aqueles que estão à sua volta, seus amigos da escola, seus amigos da faculdade, seus amigos ali do bairro, se Deus ele não pode ir de encontro àquele que está do seu lado através de você, porque de fato é para isso que nós fomos criados. E tem algumas coisas que nós precisamos atentar quando a gente fala em relação a propósito. A gente não pode negligenciar o que Deus ele deu para a gente. Deus ele te deu algo muito valioso que está dentro de você. Você que talvez, quando você lê um versículo na Bíblia, você não só entende, você não só explica, mas você passa de uma forma tão compreensível que até mesmo alguém que não conhece a palavra, ela entende o que está sendo dito ali. Você tem um dom, você tem talvez o dom da fala, o dom da oratória, não sei. Mas não negligencie aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Porque é com isso que o Senhor ele vai te usar, é com isso que Ele vai te projetar para ir muitas vezes mais longe. E Deus ele é totalmente intencional naquilo que Ele faz. A Bíblia diz que todos os dons e talentos que Ele coloca dentro da gente, uma vez, certo momento, o nosso Senhor ele vai voltar, Ele vai requerer esses talentos, como diz na parábola dos 10 talentos, onde o Senhor ele foi para uma terra muito longe, Ele deixou cada servo, ele deu um talento, a outra ele deu 2, 5, 10, e aquele que ganhou 2, ele multiplicou, o que ganhou 5 multiplicou, mas aquele que ganhou 1, ele disse, mas eu só tenho 1, então para que eu não perca esse eu vou enterrar. Então quando o seu Senhor ele volta e Ele pede esses talentos de volta, aquele que tinha um só, ele não conseguiu multiplicar. E o que a gente aprende com isso? Que se Deus ele colocou algo na nossa mão, a gente tem que multiplicar, mas de que forma? A gente multiplica usando aquele em prol do próximo, do outro. Deus ele tem um chamado específico para cada um, como a gente adorou aqui nessa canção, né? E Deus ele tem um chamado. E a gente vê isso na Bíblia explicitamente, quantos homens e mulheres de Deus foram chamados e fizeram coisas extraordinárias que até hoje a gente lê. Só que muitas vezes você lê e você fala, poxa, mas quem sou eu para fazer igual Moisés fez? Quem sou eu para fazer igual Abraão? Quem sou eu para fazer e caminhar aqui na terra como o nosso Senhor Jesus? Mas de fato é isso que Deus ele quer de nós. Deus ele quer que a gente entenda qual o chamado, qual o propósito e que a gente abrace, mesmo que você sinta medo, mesmo que você sinta insegurança, mesmo que você sinta sentimentos aparentemente que serviriam para te afastar daquilo. Só que Deus ele fala que Ele quer que você vá a si mesmo. Quantas vezes você não já se deparou com um momento onde você ficou inseguro? Tudo que a gente faz pela primeira vez na nossa vida, a gente sente essa certa insegurança. Você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Para aqueles que aprenderam, né? Aqueles que não aprenderam, não desistam. Mas para aqueles que aprenderam, a primeira vez não foi fácil, porque você caiu. A segunda vez talvez também não foi fácil. A terceira, quarta, mas talvez na quinta, na sexta, na sétima vez ali que você tentou, você começou a se equilibrar, até que você conseguiu ali andar fluentemente. A primeira vez que talvez você entrou num carro e foi dirigir, foi fácil? Talvez não foi fácil. Por quê? Porque você tinha que coordenar lá o pé da embreagem com o acelerador, com a mão no câmbio, a mão no volante e olhar para os retrovisores. Talvez você até pensou que nunca você aprenderia. Mas hoje é isso, você é um exímio motorista. Então a gente traz essas coisas também quando a gente fala na questão do propósito. E Deus ele é tão sábio e Ele é tão perfeito que se Deus ele fosse mostrar aquilo que você vai fazer ou como seria o seu futuro, talvez você diria não para o propósito na hora. Para pensar comigo. Se Deus chegasse até José e falasse, José, você vai salvar toda a terra do Egito, você vai salvar a tua família também, né? Porque vai vir uma grande fome futuramente. Lá você já vai estar bem mais velho, só que até você chegar governador do Egito, você vai chegar governador do Egito, o faraó vai te honrar, todo o Egito vai olhar para você e vai falar, rapaz, esse José, ele é um grande homem. Será que ele aceitaria o que Deus teve para a vida dele se ele falasse, José, isso vai acontecer, mas tem um porém.
O porém é o seguinte, você vai precisar ser jogado num buraco, né? Você vai ter que ser jogado lá num poço, você vai ter que ser rejeitado pelos seus irmãos, você vai ser traído, você vai ser jogado numa masmorra, você vai ser preso. Você acha que ele ia querer? Não ia. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai mostrando tudo pra gente aos poucos. Porque se Ele mostrasse de uma vez, nós seríamos os primeiros a dizer não. E quantos homens disseram não para Deus? Eu citei aqui Jonas, o próprio Moisés, quando Deus chegou para ele falou assim, mas eu vou chegar diante do faraó, eu sou gago, né? O que Deus fez? Teve que mandar Arão junto com ele. Mas no final da vida de Moisés, você vê um Moisés que libertou, que só faltava ali Josué entrar com aquele povo na terra prometida, mas ele fez aquilo que o Senhor ele estava ordenando ao longo daqueles dias. E com você que está me assistindo não é diferente. Talvez você está aí zapeando na sua TV, você está aí procurando vídeo no YouTube e você caiu aqui, exatamente. É para que Deus, Ele de fato te passe essa mensagem. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu chamado? Qual é a razão de eu existir? E essa pergunta é uma pergunta que causa muita controvérsia na cabeça de pessoas, porque se você não sabe para que você nasceu, você não tem o porquê viver. Então é muito importante que você entenda que Deus ele te trouxe aqui por um motivo, que Deus ele te criou de uma maneira totalmente única. Hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas em todo o mundo, 8 bilhões. E dessas 8 bilhões, cada uma é diferente. Não existe uma pessoa, pode ter uma pessoa parecida com você nas características físicas, pode ter alguém parecido com você, talvez na forma de você ver o mundo, talvez no seu humor, você é uma pessoa brincalhona, tem alguém igual, você é uma pessoa... Tem, mas igual a você não existe, você é único. Você é único naquilo que você foi chamado para fazer. E quando Deus ele criou você, de fato, Ele preparou a sua vida. Não acho que, mas eu poderia ser muito melhor do que eu tenho sido. Claro, todo mundo poderia. Mas quando você parte desse pressuposto de que eu sou único, você vai começar a olhar a sua vida de uma maneira diferente. O que acontece também muitas vezes é que, ao negligenciar aquilo que Deus tem pra gente, nós fugimos desse propósito central. Como muitas pessoas tentaram, e talvez você que está assistindo está fugindo há muito tempo. Deus, e você já sabe aquilo que Ele te chamou para fazer e você fala, poxa, mas será que eu vou conseguir? Será que não teria alguém melhor? Mas para pensar, se com a gente, quando a gente pede para alguém fazer alguma coisa e aquela pessoa, talvez ela rejeita, ela não faz, a gente se sente meio que deixado de lado? É estranho. Você imagina o Senhor. Quantas vezes você, sua mãe, seu pai falou, pô, filho, faz isso aqui, vai ali na padaria para mim. Uma coisa simples, mas que quando a gente era adolescente, a gente torcia o rosto, né? A gente falava, tem que sair de casa, pô, tá jogando videogame aqui, vou ter que sair para fazer. E quando você não faz, pode parecer uma coisa simples, mas talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez o seu responsável, naquele momento, ele vai se sentir um pouco desvalorizado, porque enquanto para você é uma atitude simples, para ele deve pensar assim, poxa, mas eu só pedi uma coisa e ele não fez. E se nós somos assim, imagina Deus. Imagina o Senhor na sua infinita misericórdia, amor. Ele fala, poxa, tudo que eu poderia fazer por você eu já fiz. Que foi enviar o meu filho para que morresse por você, abençoar você, porque se você acorda hoje é porque Deus ele deu uma oportunidade de vida. Então, cada vez que a gente acordar, já é uma bênção do Senhor sobre a nossa vida. Se Deus ele não parasse nesse momento de nos abençoar, a gente nós ainda estaríamos muito abençoados, porque nós teríamos a salvação à disposição e nós também teríamos o dom da vida, porque nós estamos aqui. Então, é um motivo para você agradecer todos os dias. Então, se Deus ele olhar para você e fala, poxa, eu preciso de você, você vai negar? E quantas vezes o Senhor ele não tem falado, através da palavra, através das mensagens, através de pessoas que às vezes não tem nada a ver com a tua rotina, né? Acontece. Às vezes a pessoa passa por você, nem te conhece, mas te dá uma mensagem, te dá uma palavra,
fala algo que toca o seu coração, você fala, pô, isso é de Deus. Só que depois você sai dali, esquece aquilo que foi falado e começa a viver a vida da sua maneira. Deus, Ele não deseja isso para você, não deseja isso para a gente. As maiores crises existenciais que existem hoje no mundo, justamente são por isso. Porque as pessoas elas não sabem o que elas são, para que elas vieram. E a gente precisa perguntar para o Senhor todos os dias, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Essa é a nossa identidade. Então, se você que está me assistindo falar, poxa, mas eu não sei quem eu sou, saiba, guarde no seu coração agora, você é a imagem e semelhança do Criador. E você, como essa réplica do Senhor, precisa entender aquilo que Ele quer de você aqui nessa terra. Para que Ele criou você? Foi para um propósito, não foi só para você vir aqui, viver a sua vida, morrer e pronto, e acabou. Não foi só para isso. Assim como para você que já ouviu uma canção do 4x1, que ela dizia, ela começava com uma pergunta, dizendo assim, quem é você, o que você é, está aqui por quê? Você já sabe a verdade? Ou você não está a fim de saber? Então a gente precisa entender o que Deus Ele quer para a gente hoje, o que Deus Ele quer de você. Você já fez essa pergunta? Ah, não, mas eu nunca perguntei isso porque eu tenho medo que Ele responda. Ou eu fiz essa pergunta e esqueci. Talvez você pediu, você perguntou coisas para o Senhor lá atrás. Hoje você esqueceu. Mas aí Deus está te dando a resposta. Você fala, mas o que está acontecendo? Irmão, se você fez uma oração, Deus Ele não esquece. E aquilo que você pediu lá atrás, Deus Ele vai fazer, porque nós não podemos sair do propósito dEle. E eu quero orar com você que está em casa, você que está nos assistindo, para que Deus Ele reacenda essa chama que uma vez brilhou dentro de você, para que de fato Ele mostre o que Ele quer de você aqui nessa terra. Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido bom e porque mesmo que nós não façamos aquilo que o Senhor nos pede de imediato, o Senhor ainda insiste em nós, Pai. Jesus, se essa pessoa que está me ouvindo, que está me assistindo, ela ainda não sabe o porquê ela está aqui, ela não sabe qual é o lugar dela aqui nessa terra, meu Pai, que o Senhor possa mostrar. Jesus, que o Senhor possa dizer aquilo que o Senhor quer que ela faça, que ela desempenhe. Meu Pai, as vidas que o Senhor quer que ela toque, que em nome de Jesus ela possa lembrar, talvez, de orações que ela fez lá atrás, mas que ela entenda o propósito central do Senhor para a vida dela. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por tudo que aconteceu aqui e que de fato, meu Pai, aqueles que receberam essa mensagem possam entender o real propósito do Senhor para a vida delas. Deus, muito obrigado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Meus amigos, que Deus abençoe. Esse foi o nosso CJC Missão. Toda segunda-feira estaremos aqui pela internet, pela TV, em outros canais também. Que Deus possa te abençoar e que nunca saia do seu coração. Deus tem um propósito para você e esse propósito se cumprirá. Até o próximo CJC Missão. Deus abençoe. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar
tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu. O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.